Meu nome é Marcelo, hoje eu vou falar sobre a crise da resistência antibiótica. E vale lembrar que esse vídeo pode ser usado como podcast, então não necessita de ficar olhando a tela e etc. Os temas abordados serão o que são os antibióticos, uma breve história dos antibióticos, a seleção natural e o abuso de antibióticos, que são as causas da resistência microbiana, e as consequências da crise de resistência antibiótica, e por fim, o futuro da humanidade. Mas, em primeira mão, o que são os antibióticos? O termo antibiótico foi cunhado pelo microbiologista americano Selman Waksman e seus colegas para descrever substâncias químicas produzidas por microorganismos e com efeitos antagônicos no crescimento de outros microorganismos. Antibióticos são agentes quimioterapêuticos que vêm sendo usados como uma ferramenta poderosa no manejo de doenças bacterianas desde os anos 40, depois das grandes descobertas de Alexander Fleming décadas antes. Antibiótico é qualquer medicamento capaz de combater uma infecção causada por microorganismos que causam infecções a outro organismo e não destroem vírus. Vale ressaltar que os antibióticos, eles não, eles não destroem vírus, porque, em termos gerais, os vírus não possuem nem vida, né? Para diversos pesquisadores, eles não possuem vida. E antibióticos pelo nome você já vê que é anti, contra, e bióticos, vida. Povos antigos, como os gregos, egípcios e chineses, já desenvolveram métodos de tratar infecções microbianas em geral, mas a era moderna dos antibióticos começou com a descoberta da penicilina por Alexander Fleming em 1928. Suas descobertas foram essenciais para o trato de soldados na Segunda Guerra Mundial, porém, depois de lançado em 41, algumas bactérias apresentavam resistência poucos anos depois, como a Staphylococcus aureus, percebida em 42. Nos anos seguintes, que se estendem até os dias atuais, foram descobertas diversas substâncias com capacidade de matar micróbios. Todavia, a resposta microbiana é rápida por conta de diversos fatores que serão retratados com mais especificidade nos slides que se seguem. E aqui temos um quadro que fala sobre a penicilina, o ano de lançamento, os germes que foram identificados com essa resistência e o ano dessas identificações. Né? Nós temos a penicilina, lançada em 41, e os germes são Staphylococcus aureus, que foi descoberta a sua resistência contra a penicilina em 42, Streptococcus pneumoniae em 67 e Neisseria gonorrhea em 76. A seleção natural. A seleção natural, teoria apresentada por Charles Darwin e Alfred Wallace, é o principal mecanismo que permite a ocorrência da evolução. Basicamente, em uma população onde há variabilidade genética, ou seja, indivíduos diferentes, e os indivíduos estão no mesmo ambiente, ou seja, sofrendo as mesmas pressões eh, biológicas, ambientais, aqueles que apresentam características que os ajudam a sobreviver conseguem ter uma maior expectativa de vida, logo, mais descendentes. Enquanto os indivíduos com características desvantajosas tendem a morrer e não passar seus genes para as próximas gerações. Com o passar do tempo, essas mudanças vão se estabelecendo nas espécies, ou seja, ao processo evolutivo, à evolução. Isso é bem geralzão. Uma observação é que a evolução envolve outros fatores importantes, como a deriva genética e a seleção sexual. Porém, a seleção natural é o principal e comum a tudo que apresenta algum tipo de diferença e ou mutabilidade entre os iguais. E também precisa da hereditariedade. Por que eu digo tudo? Na verdade, a seleção natural ela é um algoritmo, ou seja, há fatores ou momentos fora do mundo biológico, entre aspas, que há o processo evolutivo. Entre eles está o surgimento das máquinas, no caso máquinas modernas, né? É, e também as línguas e povos e culturas. É muito interessante, eu gosto de dar muito esse exemplo, que se você pega uma população que tem a mesma cultura, fala a mesma língua e você corta ela no meio, né? Você faz com que você forma dois grupos, né? Grupo A e B, e faz com que eles não se comuniquem com o passar do tempo, né? Como a gente sabe que as línguas elas mudam sozinhas, né? Com o passar, elas são fluidas, elas mudam, elas vão tendo mudanças individuais para cada grupo. Ou seja, o grupo A vai mudar de um jeito e o grupo B vai mudar de outro. E pode ser que demore tanto essa para poder eles voltarem a se comunicar que se eles voltarem algum dia, né,
pode ser que eles não consigam entender uns aos outros, já que as mudanças foram muito acentuadas. Seleção natural em antibióticos e, seleção natural em micróbios e os antibióticos. O uso indevido de antibióticos acelera o processo evolutivo dos micróbios de um certo local. Esse processo, em geral, acontece da seguinte forma: há uma colônia de micróbios, ela é combatida de forma errônea, micróbios mais sensíveis às drogas morrem, micróbios mais resistentes sobrevivem e voltam a crescer a sua população. No caso das bactérias, elas possuem uma estratégia de transferência horizontal de genes, podendo, mediante os plasmídeos, que são materiais extragenéticos, fortificar bactérias não relacionadas a ela. Em condições ótimas, bactérias podem apresentar a duração de gerações curtas, dando mais oportunidades para seleções e mutações. O que eu quero dizer com isso? O processo de adaptação de micróbios, eles são muito rápidos. E principalmente, no caso falando especialmente da bactéria, elas possuem uma estratégia que é a transferência horizontal de genes. O que é a transferência horizontal de genes? As bactérias, além do seu material genético normal, elas têm os plasmídeos, que são materiais extragenéticos e que conferem às bactérias algumas características especiais, né? E entre as características podem estar a proteção, a resistência a drogas. Na imagem, nós temos duas bactérias, uma F+, que é a que vai doar, e uma F-, que vai receber os plasmídeos. E elas fazem essa transferência por microtúbulos proteicos, chamado pili, e assim eles conseguem transferir essa resistência para células que não necessariamente são, vamos dizer, entre aspas, parentes dela, né? A resistência bacteriana a antimicrobianos é uma resposta evolutiva e adaptativa dos organismos na presença da pressão seletiva realizada por essas drogas. Então, a mudança, né, a adaptação, essa resistência que elas ganham é nada mais nada menos que uma resposta delas para as drogas, né? E aqui temos uma imagem que é sobre, bem geralzão, como funciona a seleção natural com esses micróbios. Nós temos uma população em que a maior parte dela são bactérias suscetíveis às drogas e pouquíssimas são resistentes. Quando se usam os antibióticos, as suscetíveis morrem e as resistentes têm mais espaço para se multiplicar e voltar a crescer a população. Ou seja, pode ser que no futuro essa população seja majoritariamente de bactérias resistentes. Sobre os antibióticos, Alexander Fleming, aquele que descobriu a penicilina, falou: o público demandará a droga, então começará a era dos abusos. Então ele meio que já imaginava que um dia nós humanos iríamos começar a usar as drogas de forma abusiva. O grande abuso. A era dos abusos de antibióticos citada por Fleming chegou. O uso exagerado das drogas na agropecuária, a automedicação e a ignorância para com o tratamento da população e o desestímulo das empresas farmacêuticas nos levam a um futuro com maiores probabilidades de ocorrência de pandemias, epidemias e etc. Agropecuária. A agropecuária possui uma responsabilidade enorme quando falamos do surgimento de micróbios resistentes a antibióticos. Nos Estados Unidos, por exemplo, cerca de 80% dos antibióticos vendidos são destinados à pecuária, os quais são colocados na ração para acelerar o crescimento dos animais, protegê-los de infecções e de infectar outros indivíduos do bando. Em vários pesticidas, são usados também antibióticos para cuidar das plantações. Ou seja, perceberam que o uso de antibióticos pode ser serve também para acelerar o crescimento do animal e, por vezes, aumentar a sua produtividade. Então, isso é chamado de subterapêutico, né? São utilizadas doses subterapêuticas, ou seja, sem finalidade para o tratamento de doenças, para o crescimento do animal. Protegido de infecções, né, que seriam a profilaxia, e de infectar outros indivíduos caso um já esteja doente. E os pesticidas também são usados antibióticos para cuidar das plantações. Pronto. Uso humano. Nós humanos temos um grande papel na causa do aparecimento de micróbios resistentes. Muitas pessoas não seguem o tratamento correto na terapia com antibióticos ou se automedicam,
não eliminando completamente os micróbios, ou seja, os mais resistentes às drogas sobrevivem e os mais sensíveis morrem, diante da falta de comprometimento com o prazo dito pelos médicos. O uso humano, ainda falando sobre o uso humano, nos Estados Unidos, 30 a 60% dos antibióticos prescritos em unidades de cuidado intensivo eram desnecessários, inapropriados ou sem qualidade. Outro estudo nos Estados Unidos mostrou que apenas 7,6% dos 17.435 pacientes hospitalizados com pneumonia comunitária apresentavam de fato o patógeno, ou seja, eram tratados com antibióticos sem a necessidade. Já fora documentado também bactérias fazendo transferência horizontal de genes na orofaringe, que seria o fundo da boca, entre aspas. Isso mostra que o processo de adaptação desses micróbios e resistência das bactérias acontece muito cedo, ou seja, logo na boca. Estudos demonstraram que o tratamento indicado, escolha do agente ou duração da terapia de antibióticos é incorreta em 30 a 50% dos casos. A prescrição errada de antibióticos pode gerar complicações em pacientes sob terapia. Concentrações baixas dessas drogas podem promover o desenvolvimento de resistência a antibióticos pela alteração genética, como a de expressões gênicas. Essas, por sua vez, quando induzidas por antibióticos, podem aumentar a virulência, ou seja, foi descoberto que o uso de algumas doses de antibióticos podem forçar uma expressão gênica de algumas bactérias, de alguns micróbios, na verdade. Ou seja, isso pode fazer com que eles aumentem a virulência. O que é a virulência? Virulência são todos aqueles fatores que envolvem sintomas, contaminação, morbidade da doença, entre outros. Aqui um dado sobre o Brasil. O Brasil sozinho apresenta 22,75 doses diárias. Na região das Américas aparece à frente da Bolívia, Paraguai, Canadá, Costa Rica e Peru. As indústrias farmacêuticas. A falta de interesse em pesquisas e desenvolvimento e produção de antibióticos é um problema. Dado o curto tempo de vida desses antibióticos, já que os micróbios rapidamente desenvolvem resistência, é mais benéfico às indústrias a produção de outras drogas, como antidepressivos. Outro fator é que, apesar de necessário, o processo da descoberta e comercialização é demorada, levando cerca de 15 anos. Tudo isso resulta na falta de antibióticos, na disponibilidade de antibióticos para novas infecções. Ou seja, para as indústrias farmacêuticas não é muito rentável a produção desses antibióticos, já que eles vão gastar muito dinheiro, vão demorar muitos anos para lançar, para depois de alguns poucos anos, pouco tempo depois, as bactérias ou os micróbios que serão combatidos, eles já conseguem adquirir essa resistência. Aqui temos um fluxograma da movimentação dos antibióticos nas cadeias, né? Ou seja, o humano ali ele come antibiótico, aí as excretas dele são lançadas na natureza e todo o antibiótico segue esse caminho, né? Ele é eliminado também nos excrementos humanos e nos animais, ou seja, a carne dos animais também pode estar contaminada com bactérias resistentes ou antimicróbios e o cocô também dos animais pode estar contaminado com esses antimicróbios e que acabam indo para a natureza e isso não é nada legal. As consequências. A maior consequência da resistência microbiana é que, ao passo que os patógenos se fortificam contra os antibióticos, mais difícil de tratar eles se tornam, mais mórbidos e mais fatais eles se tornam. Inclusive, o excesso de produtos de limpeza e higiene antibactericidas fazem com que o contato natural com germes pelas crianças e adultos seja reduzida, ou seja, a versatilidade do sistema imunológico pode ficar comprometida, aumentando a morbidade e mortalidade de infecções que costumavam ser não virulentas. Ou seja, o uso indiscriminado, né, dessas substâncias antibactericidas de higiene, elas podem fazer com que
o nosso processo de desenvolver resistência a algumas bactérias, a alguns micróbios, seja totalmente danificado ou parcialmente danificado, etc. O que faz com que essas doenças possam voltar e talvez causar mais problemas. E ali temos um infográfico sobre o processo das bactérias, né? O porco ali está comendo uma ração que possui antibióticos. Algumas bactérias começam a desenvolver resistência dentro dele. Aí depois que ele morre, essas bactérias podem chegar na carne e quando o humano consome a carne, ele pode adquirir essas bactérias resistentes. As consequências na agropecuária. Há mais de 35 anos já se sabe que os patógenos resistentes de animais na pecuária são transferidos aos humanos quando a carne é consumida. Foram encontradas grandes populações de bactérias resistentes nos intestinos de ambos animais e humanos. No caso, animais da fazenda, porque humanos também são animais. Mas, mais recentemente, detecções moleculares mostraram que bactérias resistentes provenientes da pecuária conseguem chegar ao consumidor nas cidades, quando esses ingerem a carne de animais infectados. Foi visto também bactérias resistentes em recém-nascidos, os quais as mães beberam leite cru durante a gravidez. Eles ficaram doentes e em menos de 24 horas desenvolveram meningite e sepse. Meningite é basicamente uma infecção bacteriana ou fúngica na meninge, que são vários tecidos entre o cérebro e o crânio que protege o encéfalo de chocar com os ossos do crânio e causar problemas. E sepsia é basicamente quando as bactérias elas entram na corrente sanguínea. Houve um surto em 6 estados dos Estados Unidos de uma doença causada por uma cepa de Salmonella Newport com resistência a múltiplas drogas. E essas resistências foram mediadas por plasmídeos. A doença foi atribuída à carne consumida pelas pessoas e, em seguida, foi rastreada. E nesse rastreamento, acharam um local onde eram usadas doses subterapêuticas, ou seja, como eu já disse, sem finalidade de tratamento de infecções, de clortetraciclina, como promotor do crescimento. Infelizmente, as crianças são a parcela da população mais suscetível a patógenos de origem agropecuária, porque elas não possuem o seu sistema de defesa muito desenvolvido como os adultos. Então, elas acabam, infelizmente, sendo as mais suscetíveis às doenças. Ainda sobre a agropecuária, o uso exagerado de antibióticos pela pecuária afeta também os ecossistemas, principalmente o microbioma. 90% dos antibióticos consumidos pelos animais da pecuária é liberada na urina e nas fezes. Genes de resistência idênticos aos encontrados em lagoas e dejetos suínos foram achados em micróbios na água a centenas de metros abaixo do solo. O uso de substâncias antimicróbicas e pesticidas ajuda no desenvolvimento de resistência de diversas espécies microscópicas na natureza, ou seja, os animais eles podem defecar, eles comem, né, antes os antibacterianos, os antibióticos, eles geram aquelas bactérias resistentes dentro deles e eles acabam defecando e todas essas bactérias, inclusive a substância dos antibióticos, pode ser levada para baixo do solo pela chuva, né? Quando o animal faz fezes ou urina e pode ser levado até o subsolo pelas chuvas, podendo alcançar até os é, as, as bacias de água que tem embaixo e etc. Possíveis soluções. A ciência hoje já conhece alguns métodos para tratar micróbios resistentes que se mostram promissoras. Um exemplo é o uso de bacteriófagos. O que são bacteriófagos? São vírus que atingem bactérias, porém ainda não é usado em larga escala. Outra possível solução a ser estudada é o uso do leite materno de mamíferos prototérios, os quais, no momento da amamentação, suam o leite pela barriga para as proles, para as crias, para os filhos. Como a substância é tão nutritiva e gordurosa exposta seria um perigo, tais animais desenvolveram técnicas capazes de matar esses micróbios. Então, nós poderíamos estudar
alguma substância que está no leite desses animais prototérios e ver o que faz com que eles consigam matar esses micróbios, na verdade, perdão, e, e usar isso para possíveis futuras epidemias de doenças microbianas resistentes. É impossível saber o futuro exato da humanidade, mas uma coisa é certa: sem fiscalização e esforço para a luta contra micróbios resistentes, futuras epidemias ou até pandemias de difícil tratamento serão mais comuns. Conhecer os problemas do mundo e entender a ciência é um grande passo para evitar que vidas futuras sejam afetadas negativamente pelos nossos atos hoje. E aqui está a bibliografia. Agradeço profundamente se você chegou até aqui e até a próxima.